Olá, pessoal. Esse é o LCcast, o podcast do Ladeia Cerqueira Advogados Associados. O nosso objetivo é tornar os assuntos jurídicos um pouco mais palatáveis, mais agradáveis. A gente vai traduzir o juridiquês para vocês e esse é o objetivo desse podcast. Estamos aqui hoje com a doutora Camila Ladeia e a doutora Thaís Cerqueira, responsáveis por grande parte desse escritório, e vão tirar algumas dúvidas hoje para a gente, e o assunto é sucessão. Eu queria que vocês se apresentassem, sejam muito bem-vindas, por favor. Olá, Renata. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Camila Ladeia, sócia do escritório. Tenho algum tempo, já não vou declarar aqui idade, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Tenho algum tempo já de atuação aqui. A gente trabalha aqui em Salvador, mas em vários outros lugares também. São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Aracaju, Recife. Eu já viajei um pouquinho. Aliás, é um dos meus prazeres da vida. E essa é minha arqui-amiga e sócia, Thaís Cerqueira. Adorei. Olá, Renata. É um prazer estar aqui com você, com Camila. Durante esses anos todos, aí mais uma oportunidade para a gente discutir temas jurídicos, sucessão e outros tantos que vão ter oportunamente. Muito obrigada. Fale um pouquinho também da Ladeia e Cerqueira, advogados associados. Você falou assim, já são anos, isso era importante, a pessoa precisa saber. Essa dupla dinâmica aqui. Na verdade, sendo bem sincera, eu comecei a trabalhar com Camila, né? Nesse curso da minha carreira, chegou um momento que eu virei sócia dela, né? Temos a sociedade e essa parceria já tem alguns anos. Mas uma parceria que a gente já percebeu frutífera. Que funciona muito bem. Não raro, muito grande. Não raro os clientes ligam e falam, mas eu tô falando com Camila ou tô falando com Thaís? Até a voz já tá simbiótico. Alinhada. Que bom. Então, agora a gente vai começar para as perguntas e a gente vai explicar para o pessoal e o assunto, que no assunto espinhoso para um primeiro episódio, sucessão, logo de morte. Então, sucessão para nós é uma mudança de posição. Né? Então, eu estou aqui hoje como advogada, como sócia do escritório, e amanhã, por alguma razão, que pode ser voluntária, porque eu quero tocar, eu adoro cozinhar. Então, seria a minha segunda opção de profissão, né? Eu vou ser chefe de cozinha. Então, eu quero deixar a advocacia, vou ser chefe de cozinha, alguém vai chegar no meu lugar. Então, nessa circunstância, é uma sucessão, alguém vai sentar na minha cadeira de sócio, por uma vontade minha. Mas então a gente vai acabar logo com esse assunto, a coisa macabra, meu Deus, elas vão falar de sucessão é morte. Não é mudança de posição. Não necessariamente, né? Verdade, pode ser, também, né? Mas a gente não precisa ficar só nesse assunto. Pode ser, porque eu posso ter a vontade de fazer isso, mas aconteceu, por exemplo, com o prefeito de São Paulo, né? Ele foi afastado, ele pediu, né, para sair por conta de uma enfermidade, né, do câncer que ele foi vítima, e outro assumiu o seu lugar. Então, é em vida, mas não foi necessariamente pela vontade dele. Entendi. E você pode também deixar aquela posição por conta de falecimento. Aí é involuntário mesmo. Então, a sucessão não tem somente esse significado, sucessão por morte, né? Eu, inclusive... Porque assim, é o próprio significado da palavra mesmo, né? Sucessão equivale a substituir. Hoje você está numa situação e passa a ocupar um outro lugar. Se eu vendo um imóvel, hoje eu sou o dono do imóvel, mas o comprador será depois o proprietário. Isso vale para tudo, inclusive para o evento morte, né? Quando você falece, você vai ser substituído. Seu patrimônio vai ser recebido pelos seus herdeiros. É uma substituição. Então, no direito, tanto vale a substituição quando você está vivo. Tem várias situações do direito em que você está vivo e vai ter essa substituição, como depois do falecimento. Que aí é a sucessão, efetivamente, da hereditária da morte, né? Do evento morte. Mas todo mundo associa a essa, né? Importante que vocês se apresentaram logo no início e vocês deixaram claro que uma se especializa em questões empresariais e a outra sobre questões mais, como seria, pessoais? Soluções de direito de família. A gente gosta de chamar direito assim. De família. Legal. Então, vocês vão trazer esses dois aspectos da sucessão, né? Pra gente hoje? Na verdade, o escritório funciona como um corpo humano. Você não tem só coração, você não tem só pulmão, você não tem só estômago. Eles têm que se interrelacionar para que o resultado seja a vida,
né? Isso funciona no direito também. Então, muitas vezes, a matéria é muito mais afeta a minha especialidade, mas eu preciso da colaboração de Thaís ou dos outros advogados e vice-versa. É a melhor estratégia, geralmente, ela está ligada a essa multidisciplinariedade. Quando o profissional consegue entender os diversos ramos, ele consegue apresentar para um cliente a melhor solução. Inclusive na área de direito de família, por exemplo. Né? É possível dar um exemplo, assim, sem citar nomes ou alguma experiência que vocês possam contar, assim? Tem situações que é essa, não entra só a empresa, entra a família, por exemplo, empresas familiares, sei lá. Não, às vezes acontece assim, a gente vai chegar a falar um pouco sobre isso, mas assim, o próprio inventário, ele às vezes o patrimônio, ele não é só composto de imóveis ou de bens móveis, ele tem às vezes uma empresa, e aquela empresa está em plena atividade. Então é muito importante a intervenção de Camila nesse aspecto, porque tem coisas do empresarial que o direito de família não consegue solucionar. Então, é por isso que a gente diz que é uma atuação mesmo conjunta, né? A sucessão é difícil? Tem muito problema? Até a pergunta aqui que o pessoal fez é assim, quais são os problemas mais comuns? E aí eu já parto do princípio que é um troço espinhoso. Ó, eu vou te fazer uma pergunta, Renata, assim, você conhece algum amigo, algum parente que chegou falando, olha, acabei de voltar do cartório, fui fazer um inventário ali, fui assinar, nossa, que incrível, que experiência, isso não existe. Eu tô partindo do princípio de gente que nunca passou por isso, mas assim, a gente conta histórias assim, nossa, pessoa lá com inventário, que coisa difícil, meu Deus, não sei o quê, gente, não imaginava que fosse tão complicado. Eu não entendo, apenas eu ouço e digo, nossa, isso deve ter complicado mesmo. É uma via crucis, na verdade é o the end de uma via crucis. Quando você fala de inventário, você sempre fala de alguém que perdeu seu ente querido há muito pouco tempo. E sob o meu ponto de vista, a legislação é um tanto cruel, porque você tem um prazo de 60 dias, né, para poder protocolar um inventário, que significa que você tem que ter procurado o advogado antes, você tem que ter juntado os documentos antes, você tem que ter conseguido o consenso de todos os herdeiros antes, e você está no momento de dor. Eu acho esse prazo extremamente curto. Muito difícil. Para lidar com essa situação. E ainda a pessoa ainda às vezes lidando com uma dor terrível e tendo que lidar com toda essa burocracia. Com essas questões práticas, né? Então, para nós, é mais difícil trabalhar quando você está num clima tenso, né? E não é tenso de uma parte, é tenso de todos os envolvidos, né? Então, só isso para mim já é algo que demandaria uma outra solução. Minha paixão pelo planejamento sucessório vem dessa inquietude de você ter que enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida numa circunstância como essa, e você tem que falar de dinheiro, e você tem que entrar em consenso com pessoas que às vezes você passou uma vida e não conseguiu entrar em consenso. Então, eu acho que precisa haver uma outra solução que seja mais palatável. Eu vou falar assim da posição de uma pessoa que vê de fora, que sabe que vocês estão certas, mas eu acho que muita gente bate na seguinte tecla. Vamos falar sobre isso, planejamento sucessório, como vocês falaram, né? E fala assim, nossa, você está desejando a morte de fulano, você está desejando a morte de cicrano, sabe? Acho que as pessoas nem fazem planejamento, porque elas, não sei, até medo de atrair. É possível, isso acontece. Assim, da nossa experiência e da minha experiência como pessoa física mesmo, na minha família. Pensa que é fácil, só porque sou advogada, lidar com isso na família? Também não é fácil. Também não é fácil. Faz o test drive em casa para ver se dá certo. Também não dá. A gente costuma falar lá que você só não faz o planejamento sucessório. Primeiro, que você não conhece a sua opção, o que não é o caso da minha família, né? Vamos combinar. Certo. Segundo, porque você não quer falar sobre esse assunto, você não consegue falar sobre esse assunto. Talvez esse seja o mais comum, até por conta do Google hoje, que facilita a vida, né, de todo mundo tocar no assunto de planejamento sucessório. Você até conhece o assunto. Você consegue pesquisar o assunto. É muito difícil falar sobre o assunto. Mas até porque... É desconfortável, né? A circunstância da morte é desconfortável para muitos. Mas eu penso que muito mais desconfortável é você ter um prazo de 60 dias para falar com aqueles com os quais você nunca tocou nesse assunto. Verdade. Então, é mais fácil você se planejar para isso do que você deixar que isso aconteça sem nenhuma outra alternativa. Vou te fazer Então, o escritório pode ajudar a pessoa a fazer esse planejamento, inclusive de entrar em contato com certas pessoas onde essa conversa vai ser desagradável. A gente pode mediar essa conversa. Olha. Então, por exemplo, eu tenho um sócio, um pai, que ele tem tanto amor pela empresa mesmo, que ele fala, bom, eu sei que eu vou passar, mas a minha empresa não vai passar. Eu não gostaria que ela passasse, eu gostaria que meus filhos, que meus herdeiros tivessem a oportunidade de dar sequência. E tudo é difícil nessa conversa. É difícil porque o filho, às vezes, não tem a menor habilidade
para seguir nesse contexto, Eu não gosto, não né? quer Não falar gosto. pro Não pai. quer. O filho não quer falar pro pai. Pai, eu não quero seguir essa carreira. Eu não quero teu lugar. E aí vai matar o pai, né? O filho também fala assim, não, se eu falar que eu não quero, eu mato, velho, né? Então isso não é uma coisa agradável, muitas vezes. O escritório tem este papel, né, de lidar. Todo advogado de direito de família, na verdade, ele tem que ser um bom mediador de interesses, né, de posições familiares. E lembrando também, Renata, assim, que uma estatística aproximada de que 90% das empresas no Brasil são familiares. São familiares, isso mesmo. Então como é que você não Quantas toca nesse empresas são assunto? familiares? 90% das Você tá empresas. de brincadeira. Então como é que você não Essas toca? relações estão intimamente ligadas Então, quando eu àquela falei realidade. quando vocês falaram assim que é um corpo que vocês às vezes têm que trabalhar juntas, isso acontece com uma frequência absurda, então, né? Absurda, Não. absurda. E pense que nessa circunstância de você ter um número tão grande de empresas familiares que não planejam, o risco, a gente trabalha muito com risco, né? O risco é gigante de que aquele sim. ativo, de que aquela empresa, por exemplo, já que é meu universo maior empresa, que ela não consiga passar daquela geração. Aí você vai para o Sebrae dá uma estatística, apenas X% das empresas conseguem ir para a segunda geração. Um dos maiores calvários de passar entre a primeira e a segunda geração é justamente você não ter planejamento. Nossa, e aí normalmente uma empresa que todo mundo já gosta, porque também tem isso. A empresa não é só a família, às vezes são os clientes, né? Os clientes já se acostumaram com aquela empresa, estão satisfeitos com aquela empresa e aí pronto, acabou tudo, né? E A tem associação não é várias fácil. interligadas, né, na empresa, né? As empresas geralmente Os elas são funcionários. responsáveis pelos colaboradores, Colaboradores. fornecedores, então indiretamente ela acaba trazendo um benefício equipe. para muitas pessoas. Sim, Por com isso que é certeza. importante, Camila sempre fala isso, que é essa preocupação com, se você tem pessoas que dependem de você, é muito importante planejar por isso, porque no dia que você não estiver, essas pessoas vão estar amparadas. Não saber o que fazer, né? Então vamos lá, já que o planejamento é tão bom, como fazer isso? Quais são as melhores maneiras de fazer isso? O planejamento, na verdade, eu só falei um aspecto, né, que seria o psicológico mesmo, que Que eu hoje achei excelente, que gente. nos conduz a essa alternativa, mas bem importante também é o custo. Só para você ter uma ideia, aqui na Bahia, porque em cada estado você tem uma alíquota diferente, o imposto de doação, que é aquele que a gente mais utiliza para transferir, fazer a associação em vida, ele tem uma alíquota de 3,5%. 3,5%. Enquanto que no inventário, você tem uma escala de valores, né, de alíquota de 4% a 8%, Ui. e normalmente cai em 8%. Né? Ui. Então você Então, tá falando. na melhor das hipóteses, você vai pagar mais, que é os 4%, né? Não, Gente, só, isso não. é sério. Começou, parou aí? Não, parou Não, aí. parou aí. Não é só a alíquota que é maior. A base de cálculo também é diferente. Vou te dar um exemplo. Faz conta que a tua empresa, você tem um capital social de R$100 mil, quando na verdade a empresa hoje vale R$1 milhão, porque você calcula o valor da empresa por fluxo de caixa projetado. Na doação em vida, você vai fazer 3,5% sobre 100 mil. Na doação mortis causa, você vai fazer o 8% sobre 1 milhão. Então, não é um pouco mais caro. É absurdamente mais caro. É absurdamente mais caro. Olha que legal, esse é um podcast para assuntos jurídicos, mas elas estão trazendo um assunto que é tão Econômico. importante economicamente, ainda mais nos dias de hoje, a gente está numa crise, né? E a gente pensa assim, caramba, isso é importante demais, porque se as pessoas tivessem noção, quanto mais as pessoas saibam quanto é importante fazer um planejamento sucessório, elas vão se livrar de muita dor de cabeça, muito prejuízo, né? Então é um assunto importantíssimo para vocês trazerem, né? E na família, o que você recomenda? Na verdade, assim, algumas Thaís, dessas... já que é a especialidade da Thaís. O planejamento sucessório, ele é feito com algumas ferramentas. E algumas dessas ferramentas são ferramentas do direito de família. Por exemplo, às vezes a melhor solução para o cliente pode ser um testamento, uma doação, ou até você prever um regime de bens no momento do casamento que seja mais adequado. Então, é por isso que a gente fala dessa multidisciplinariedade, né? Sim. No planejamento sucessório, o direito de família vem trazendo esse auxílio nas ferramentas, né, para soluções, né? Sim. Mas aí você pergunta, uma coisa que eu acho que é importante a gente saber é quando não dá certo. Aí sim, quando você não consegue fazer isso, né? Porque acontece também. E aliás, É a muito comum? maioria das pessoas não planejam. Porque como a gente Sim. falou, planejar
É você antecipar um vocês estão problema, sendo, né? assim, vocês estão sendo bombeiras, né? Vocês já estão vindo para apagar o fogo que podia ter sido previsto, né? Isso. E aí o direito de família é muito mais presente, né? Porque se você não fez o planejamento sucessório, necessariamente você vai cair no inventário. E aí o inventário tem todas as etapas, toda uma burocracia, um custo que é muito maior do que se planejar, entendeu? Legal. E aí, como é que o pessoal faz esse planejamento? Conta como é o processo. Conta pra gente como é que acontece. Isso funciona como uma consultoria, né? Então, o cliente vai no escritório, ele nos conta a vida dele, é bem importante saber não só o patrimônio, né? Se ele tem empresa, se ele tem imóveis, se ele tem carros, mas também saber qual é o objetivo dele naquele contexto, né? Se ele tem o objetivo de transmitir esses bens para os filhos, se ele entende que os filhos não têm condições ou não têm interesse em administrar a empresa e ele, por exemplo, preferiria que eles ficassem só com os rendimentos e que a empresa fosse gerida por um profissional. Tudo isso a gente colhe de informações do próprio cliente. Por isso que eu falo que não existe copiar e colar. Aqui não funciona desse jeito, né? Então, depois de entender o objetivo do cliente, a gente desenha o que seria uma ferramenta adequada. Pode ser a constituição de uma holding patrimonial, empresa de participações, que implica em doações de cotas para esses herdeiros, mas não tira a autonomia dessas pessoas, né? Porque ele pode ficar como usufrutuário. Explica usufrutuário. Vamos lá, chegou o momento glossário. O momento em que a gente vai traduzir o juridiquês para vocês. Usufrutuário é assim, gente, tentar ser bem didática. Vamos ser Então, você doa as cotas, né? Não é mais sua. Mas e daí? Eu vou ficar sem nada? O que eu recebo no final do mês? Eu também não tenho Qual é o meu prolabore, pedacinho? não tenho Qual é o meu lucro. pedacinho? Eu não tenho mais nada, Camila. Você me fez doar isso aqui para meus filhos, eu fiquei sem E nada. agora Não funciona assim. Então, você Boa. fica com o título... Tá vendo, gente? Peraí, dá pra planejar, já dá pra transferir e vai dar menos dor de cabeça depois. Isso, você transfere o título jurídico, mas você fica com o produto, o fruto econômico daquilo. Então, todo o lucro você pode assegurar para aquele que doou. Né? Ele não perde a autonomia financeira dele, porque muitos que vão para o escritório falam: Camila, a ideia é ótima, eu entendi que eu vou pagar muito menos ou que os herdeiros vão pagar muito menos, mas você vai me tirar completamente a autonomia. Eu vou ter que pedir favor, pedir a meu filho, ou por favor me libere aqui X reais. Assim, eu normalmente... Vou ficar aqui assim... Oi, por Não, isso não funciona. Então, a gente soluciona com cláusulas especiais que a gente coloca na constituição dessas empresas, que seria, por exemplo, eles permanecer como usufrutuário, né? Recebendo os frutos, a renda daquela empresa de eterno, vitalício. Tá? Mas não existe só isso, né? Porque tem gente que fala, não, planejamento sucessório é saber fazer holding. Esquece, né? Isso não existe. Existem várias outras ferramentas. Depois explica holding pro pessoal. Vamos pra partir do princípio que vai ter gente que não vai saber nada. É uma outra empresa. Eu vou fazer uma empresa que, na verdade, ela é detentora do patrimônio. Ela vai ter como ativa, ela só tem essa função, né? Praticamente. Ela pode ter outras, mas principalmente ela tem essa função de ser a guardiã dos ativos, dos bens daquele que é o provedor da família. Tá? Isso assegura uma mitigação de risco, isso assegura um custo menor, como a gente falou, isso assegura a possibilidade dessas cotas serem transacionadas com um e com o outro com mais velocidade, com menos custo para as partes. Então, você tem uma série de soluções ligadas à constituição dessa empresa. Vai dar trabalho, mas vai dar muito menos trabalho. Vai dar muito menos trabalho do que quando a gente não planeja. Mas além da constituição de uma empresa, você tem outras ferramentas, como a Thaís falou aqui, do inventário, do testamento, por exemplo, né, onde você coloca suas disposições de vontade, que não necessariamente eu vou dar esse bem para esta pessoa. Não, eu acho que uma das coisas muito interessantes para se falar quando você tem empresa é quem vai administrar a empresa. Porque às vezes você tem, por exemplo, 3 filhos, né? Esses 3 filhos vão ser detentores da cota. Mas qual deles tem a condição de administrar, né? Ou nenhum deles tem condição de administrar e eu vou indicar um outro administrador. Sim. Então, a gente já fez testamento nesse nível de complexidade e outros, como falando, olha, eu gostaria que para receber aquela cota fosse assegurada meu filho que é menor
esse grau de escolaridade, esse custo de inglês, então assim, são coisas que são do dia a dia, mas que o testador, ele entende que são absolutamente necessárias para aqueles que ele tem carinho, que ele tem amor, que ele tem atenção. Pode falar sobre os animais, pode falar sobre coisas que isso ele... é uma coisa importante para falar, porque geralmente as pessoas acham que o testamento é apenas patrimonial, né? É uma disposição de vontade. Eu confesso para vocês, eu sempre achei que o patrimonial, mas você pode ter outras previsões que não tenham necessariamente esse cunho patrimonial no testamento, como essas que Camila falou, né? De repente você pode até já estabelecer, você pode reconhecer uma paternidade no testamento. E aí só no momento que for abrir o testamento é que vai saber que aquele testador é pai de alguém, entendeu? E aí tá Então, aquela crise na família. A gente tem bomba material pra para fazer séries e os filmes do Netflix. Vou deixar essa bomba aí, depois que eu morrer, resolvo. Mas tem, Além além do testamento, a gente pode falar sobre previdência privada, a gente pode falar sobre seguro, também um problema muito comum. Isso. Os inventários, eles demoram, eles têm um trâmite, né? Ele tem um protocolo Quanto específico. tempo, em média, geral? o mais bem sucedido, cerca de 3 meses. Os mais difíceis, que são judiciais, mais de 20 anos. Oi? A gente tem inventários de décadas. É de décadas. Meu Deus E qual a diferença, né, entre um e outro? O nível de conflito da família. As mesmas advogadas patrocinando, mas partes diferentes, com conflitos diferentes, histórias de vida diferentes. Findam em prazos intermináveis que de nunca inventários. resolvem, a pessoa nunca vê. Meu Deus do céu, socorro! Por isso que é importante planejar. Nossa, aqui tá, uma das perguntas quais são as melhores opções, então? Vocês falaram do testamento, vocês falaram da previdência... Não existem melhores opções, né, como aquela que você pega na prateleira. A gente tem que estudar caso a caso. Existem várias opções. A nossa recomendação... várias opções de tal maneira que realmente tem que ser uma coisa muito... de cada caso muito mesmo. De cada caso. Vou lhe dar uma ideia do que torna isso mais de repente, fácil. os mais comuns, os mais usados, para as pessoas começarem a ficar... sim, entendi isso, tem aquilo. O ideal é você planejar, e dentro do planejamento, o que vai variar, né? Qual tipo de bens que integra a sua carteira? Então, você pode ter empresa, você pode ter só imóvel, você pode ter um carro, você pode ter a parte digital inteira. Hoje né? o patrimônio Muito digital legal. é uma realidade. Muito interessante. Esse vai ser muito interessante. O quê? Vou transferir meus seguidores para você? Eu tenho uma startup. Né? Então, mesmo tem contas, tem contas, tem pessoas que a profissão está vinculada ao meio digital. A moeda digital é um bem digital, Bitcoin, suas milhas de cartão de crédito, tudo são patrimônio. Então, eu jamais pensaria dessa maneira. Hoje se fala até em testamento digital. Você vai ver o Facebook e a Google, eles têm uma disposição de vontade. Você pode colocar lá que você autoriza que dê o usuário e a senha para determinada pessoa, caso você faleça. Então, eu assim, o direito, nunca, né? Mas assim, já perdi amigos que passavam assim 2 anos e você ainda está recebendo o aviso de aniversário daquela pessoa, gente. É sofrido, né? Bom, então, de opções. Mas tem algumas dessas ferramentas são patrimoniais mesmo. Tem pessoas que têm patrocinador, tem todo né, e precisa, né? Que essas pessoas tenham acesso a essas coisas para poder, né, prosseguir com esse processo. É uma herança digital nesse caso. Mas não tem que ser assim também, né? A gente, quando a gente fala assim, parece que só alguém que tem um patrimônio desse tamanho, né, pode... Isso. É interessante... E uma boa pergunta. Né? Qualquer patrimônio vale? Patrimônio. Eu acredito que se você já tem um imóvel... Um imóvel, para mim, já é interessante. Se eu não quero uma alíquota de 8% sobre um imóvel, né? Qualquer que seja o bem, quando a gente está falando de imóveis, os valores geralmente são elevados. Então, a diferença de 4,5% de uma alíquota é um valor que ninguém quer perder, né? Sim. E também não tem a ver com a idade. Ainda mais com o imóvel. Os imóveis são valores cada vez maiores. Você pensa 8%, não é pouca coisa, não é pouca coisa mesmo. Então eu também acho que não tem a ver com a idade, né? Tem pessoas, né, que a gente atende que você pode ter 20 e poucos anos, 19 anos e ter um patrimônio imenso, agora principalmente por conta das startups, né, que abriu esse universo. Bilionário com... O que eu acho interessante é você zelar por aqueles que dependem de você. Então, se você está aqui, você tem um patrimônio relevante e você sabe que na sua falta
isso vai gerar um Transtorno, transtorno, eu acho que vale a pena você planejar. Esse é o critério que eu acho que definiria quem deve, quem não deve já começar um planejamento, sabe? Não só quem tem, mas quem tem dependentes, né? Principalmente. Então, esse seria assim... A gente entraria nessa pergunta, mas que bom que vocês trouxeram, que é qual é o momento para começar? O momento que você tem um patrimônio, você sabe que alguém vai depender de você, faça logo. Mas é outra coisa boa para falar. Não é um momento que você planeja. Você faz um primeiro planejamento e ao longo da vida aquilo vai mudando. Você pode Então, ter que refazer. pode ajustar. Você pode ir ajustando, né? Você faz é como na saúde, você faz uma ressonância, mas de tempo em tempo você volta para o médico para dar uma olhadinha. A vida é dinâmica, né? Então, toda vez que esse patrimônio vai sofrer algum tipo de alteração, ou, por exemplo, você fez um planejamento solteiro, agora você vai casar antes de casar. Conversa com a gente pra gente poder ajustar essa circunstância. Pessoal passional, né? Casa depois, aí... Não, recentemente comentei com uma amiga. Falei, olha, quando você foi casar, quantos convites de casamento você analisou? Isso todo mundo tá acostumado a planejar. O vestido de noiva, festa, você quer. As melhores opções. Advogado pra cuidar da... Isso. Agora, quantas pessoas se aproximaram de você pra falar sobre regime de casamento? Você conversou com uma pessoa sequer? Não. Ninguém conversa agora, sobre você isso, tem praticamente. 10 modelos de vestido, 5 modelos de bolo, 15 modelos de convite. E é isso que oferecem pra gente. Então, você não tá... O nosso mercado, a nossa cultura não tá programada para o planejamento. De coisas que realmente eu vejo isso, risco. olha, engraçado, eu vejo isso em canais, né, ou de podcast, ou youtubers, que falam justamente muitas vezes sobre finanças pessoais. E não deixa de entrar em finanças pessoais todo esse planejamento, né? E ver que realmente a nossa cultura tem essa grande dificuldade de lidar com essas coisas antes. É como se a gente fosse muito impulsivo, muito passional demais. A gente faz as coisas, depois vai resolver como é que... né? Falta E que bom, assim... quanto mais a gente está fazendo essa primeira conversa, eu na posição aqui de jornalista, de apresentadora, sendo intermédio entre o público e vocês, ver assim... Gente, isso aqui é muito importante que fique cada vez mais popular. Por que eu trouxe essa questão das finanças pessoais? As pessoas ficam com medo de falar sobre dinheiro. Uma das discussões de quem tem dificuldade financeira é justamente porque ela nem pergunta, ela fica com medo. Então, ela nem sabe opções legais porque ela nunca discute com isso com ninguém. A gente entra agora em questões jurídicas, piora muito. Então, Porque planejar nada mais é do que você antecipar um possível momento que vai ser difícil e tentar resolvê-lo de uma forma mais tranquila, mais branda, né? Com mais racionalidade, mais tranquilidade. Então, mas ninguém quer fazer isso. Tipo assim, morte? Meu Deus do céu, eu vou antecipar a morte. né? Eu prefiro pensar que eu não vou morrer. É quase uma superstição. Mas é importante fazer isso, porque naquele momento que isso acontecer, tudo vai fluir mais tranquilamente, porque você planejou lá atrás. E tem uma história também que eu acho que não é muito bacana na vida, que é todo evento, ele tem... Evento importante, né? Quando você nasce, quando você se casa, quando você morre, quando você se afasta. Ele tem um impacto, né? Não só na tua vida pessoal. É porque eu recebo inúmeros empresários que são excepcionais gestores na sua própria empresa, mas que na vida pessoal não conseguem gerir a família. Não conseguem ser bem-sucedidos de boa forma. Fica da porta para fora, né? Porque é como se na vida pessoal e nos fatos do dia a dia, aqueles temas também não tivessem a mesma relevância, como se você não pudesse falar de dinheiro quando você está falando de casamento, como se você não pudesse falar de dinheiro quando você está falando de morte. Como você está sendo frio e calculista. Então assim, é um diálogo que não pode acontecer. E quanto que na empresa é como se fosse departamentalizado. Né? Na empresa eu falo sobre esse assunto, em casa eu não posso falar sobre esse assunto. Isso não funciona assim. É porque na hora do vamos ver, o ônus cai do mesmo jeito na empresa e na família. Então, é melhor que se discuta do que não, né? Nasceu, você tem que ter um RG, você logo tem que pensar num plano de saúde, se você puder. Então, você tem uma série de intercorrências práticas que são ligadas à área tributária, que são ligadas à área financeira e que você precisa pensar, né? Em todos os eventos importantes da sua vida. Com o seu afastamento, temporário definitivo ou com sua morte, isso não vai ser diferente. Só que é muito pior você ter que lidar com esses temas quando a pressão psicológica é mais forte. É mais forte, verdade.
E tem uma pergunta aqui que é importante. Tem quando não dá para fazer? Porque agora eu você quero. não planejou. Você quer? Eu quero! Eu vou chegar em casa, vocês têm que fazer! Bom, se não deu tempo para planejar, ainda é possível ter soluções melhores, né? Hoje, com o falecimento, hoje já é possível você ter um inventário que seja judicial e um inventário extrajudicial, que é um inventário feito em cartório. Esse é uma solução que eu considero melhor, porque ela é menos custosa, ela é mais rápida. Então, aqueles inventários de décadas, a gente pode evitar com isso daí. Ah, sim. Mas para conseguir isso, tem uma palavra que é a palavra-chave, que é a palavra consenso. Então, nesse momento é que entra a habilidade do advogado. Porque cabe ao advogado escutar aquela família, né, acolher naquele momento, que é como a Camila falou, já está num momento difícil, 60 dias depois da morte, né, pelo menos. Ainda né? está doendo. Isso. Então, você tem que acolher, entender a dinâmica daquela família, de repente vai precisar mediar mais de um advogado, porque não raro, os herdeiros, cada um tem um advogado representando os seus interesses, então é preciso ter esse diálogo para chegar ao consenso. Tem pessoas que são pessoas consideradas uns terceiros, mas que fazem parte daquela dinâmica da família, né? Seja o genro, seja a nora, e que vão interferir, né, nas escolhas. Sim. Então, é importante a gente ter esse momento de ouvir para poder conseguir esse consenso e, com o consenso, a gente conseguir fazer esse inventário que é o extrajudicial e que é uma solução mais tranquila. Porque o inventário extrajudicial, ele só é possível se houver consenso entre as partes. Então, se o pessoal é harmonioso, de boas, vai sair bem menos difícil, menos caro e menos demorado. Isso aí. É esse que a gente consegue fazer, como a Camila falou, esse assim é possível fazer em 3 meses. É possível, não é garantido. Mas raro, não é mesmo? É possível fazer, mas aí tem que ter esse consenso. E tem também uns entraves na legislação, porque além do consenso, tem umas situações que você não pode fazer o extrajudicial. A lei proíbe, né? Que seria, se tiver um testamento, você não pode fazer um inventário extrajudicial. Se você tiver menores... Tem que seguir o testamento, né? E não, porque necessariamente teria que fazer pela justiça. Hoje, até essas questões já estão mais relativizadas. Se o juiz autorizar, mesmo na hipótese da família ter esse testamento que seja feito extrajudicialmente, é possível fazer. Filhos menores, se tiver herdeiros menores, também não é possível fazer em cartório extrajudicial. A menos, também está sendo relativizado. Como é? Porque assim, os filhos menores não podem ter esse inventário extrajudicial. Se entre os herdeiros... Não adianta porque eles não têm idade para... Isso, porque tem intervenção do Ministério Público, tem que seguir todo um procedimento pela via judicial. Hoje, até essa situação, a depender do caso, pode ser relativizada. Porque se, por exemplo, se você for fazer uma partilha, que você partilha os bens em partes iguais, o interesse do menor vai estar garantido. Então, não teria problema em fazer de forma extrajudicial. Mas tudo vai depender do consenso e dessas questões pontuais. O pessoal faz digamos, cotas diferentes para filhos? Ah, aquele tá bem, aquele aqui, isso aqui tá ferrado. Não, a lei, ela traz ela tem um norte de que se chama em direito quando quinhão. O pessoal não decidiu. Ah, legal, ó, gente. Mais um termo. Quinhão. Quinhão é a sua cota parte. Como herdeiro, você tem direito àquele percentual daquele patrimônio, que é a herança. Certo? Então, a lei, você vai ter que observar isso. Ainda que você destaque, vamos supor, a pessoa faleceu e tem 10 bens. Eu posso designar um bem diferente para cada um dos herdeiros e não colocá-los todos nos mesmos bens, em condomínio. Mas eu tenho que respeitar o quinhão, que é a minha cota-parte. Se do patrimônio eu tenho direito a 1/3, os bens que forem designados para mim têm que obedecer esse 1/3 do que vale o patrimônio inteiro. Entendi. Entendeu? Mas, Renata, tem uma coisa que é importante observar, é que que não entra em consenso prejudica todos os demais. Ou seja, eu não posso fazer a fase administrativa só entre os que estão em consenso e deixar aquele para passar pelo calvário do judicial, não. É uma tudo vez que ou nada. Não quero, vamos todos juntos no calvário. Corda de caranguejo. Onde vai? Todos juntos ou todo mundo está em consenso ou vamos todos para o judicial. Isso é um pouco cruel, é por mas isso funciona. que poucos terminam entre
3 meses. Funciona exatamente assim. E aí no judicial, não raro, o que leva... Porque assim, o procedimento judicial em si, ele não é tão complexo. O problema é que essas questões, esses conflitos, eles acabam indo para o processo. Então, as pessoas começam a discutir coisas que não são acessórias, são problemas que elas têm e que acabam impedindo que o processo em si seja mais rápido, né? Chegue a um resultado final. Falar um pouquinho também sobre uma área que me cabe no escritório, que é fazer conta, gente. Então, mesmo no inventário, eu falei que eu posso... Não, eu sou de humanas pra fazer advocacia, porque eu odeio fazer conta, gente. Não é assim, tá? Eu sou filha de um financeiro casada com outro, então eu não tive escolha. Mas então, se no planejamento a gente pode economizar um bocado, no inventário, mesmo no inventário, também é possível trazer soluções interessantes. Menos custosas, Menos custosas, porque a gente faz um estudo do impacto tributário sobre aquela partilha, aquele esboço de partilha. E isso é uma função do advogado. Não é só chegar lá, pega um bolo, divide por 3 e passa a conta e fica por isso mesmo. Não. E mesmo na partilha dá a melhor solução para o cliente. Porque assim, se uma família é uma família conflituosa, não tem sentido, se for possível dar uma outra solução, você colocar os herdeiros no mesmo bem em condomínio. 2 herdeiros que não se dão bem vão ser donos do mesmo imóvel. Isso, vamos mandar a gente... Então, se a gente puder evitar... Porque senão acaba o inventário, mas não vai acaba continuar a briga. Não acaba a briga. A gente sai. Vocês são de cena. Um instrumento de paz. Por aí. A gente sai de cena, mas a briga não. E tem algo que me incomoda muito... por ser empresária também, você imaginar a sua vida. Eu sou mãe empresária, né? Então, você imagina que você está deixando algo positivo para os seus filhos. E eu vejo inúmeros inventários em findarem a família por conta dos bens. Irmãos que não se falam, mais irmãos depois... que não se falam por conta do inventário. Então, ó a frustração desse pai e dessa mãe, que deixaram os bens para que aquilo fosse, né, um legado, resultado de toda uma vida de trabalho. Isso. E que na prática, pela forma como as coisas foram conduzidas, aquele que deveria ser o tesouro da família acaba sendo o calvário da família. E a família se despedaça num processo de inventário. É muito difícil ver, né, um inventário... É como eu te falei, eu não conheço alguém que voltou do inventário, que fale, que massa, que experiência bacana. É bem fluido, rápido. Só não é fácil. Não, é engraçado, a gente tá falando de vida e dessas questões que são da vida, mas ninguém quer olhar porque são as burocráticas, né? Isso. E o problema é que se você não cuida delas, elas vão acabar com você. Com a sua vida, né? Acho que o trabalho da gente, é como você falou, assim, em que pese o advogado ser muito visto como aquele que está ali para brigar por mim, né, para lutar por mim. Eu nunca vi a advocacia dessa forma. Eu sempre enxerguei a advocacia como um berço de soluções. Isso mesmo. Como ferramentas que a gente utiliza para encontrar consenso, para encontrar soluções. Eu acho que essa é a melhor forma de conduzir uma carreira jurídica. Os instrumentos estão ali para que a gente possa utilizá-los de uma forma a evoluir, né? Evoluir em relacionamentos, evoluir em patrimônio, evoluir em aprendizado. Até a gente aprende muito, né? Eu acho que dando preferência sempre, eu acho que é um caminho até do judiciário como um todo, porque hoje é possível fazer um inventário em cartório exatamente por isso, por esse pensamento de desjudicializar. Sim, tirar as coisas. Você trouxe essa informação e é uma coisa que para mim sempre ficou... Gente, vou contar uma situação pessoal que eu tenho uma situação justamente que é essa. Fizemos no cartório a transferência de um imóvel do meu pai para mim com usufruto vitalício dele. E aí a pergunta é, quando é no cartório, quando é no escritório? As duas coisas acontecem simultaneamente. A primeira fase é no escritório de advocacia, a gente estrutura, né, aquela solução, depois a gente leva ou ao cartório, quando é possível levar por força do consenso, ou ao judiciário, quando esse consenso não existe e a gente tem uma demanda, né, para... Então, assim, eu fiz a pergunta errada, né? Não é no cartório ou no escritório, é sempre no escritório, ou no cartório, ou no judiciário. Isso. E aí depende disso, depende do consenso e da complexidade do que a gente está lidando ali. As soluções que são em cartório, que a gente diz que não são judiciais, né? Elas geralmente pressupõem esse consenso. Não ter essa conflito entre as partes.
Pronto, aí vocês não vão Mas precisar é levar preciso isso a nossa pra... participação, sempre. Não, mas poxa, vocês entendem como é que eu vou chegar lá e... Não, é isso porque aí. A Thaís condução. está se referindo ao fato de que sem o advogado, neste momento da nossa legislação, você não é pode possível fazer o inventário, mesmo no cartório. É uma pergunta que sempre fazem. Ah, mas se eu fizer no cartório, então não vou precisar de Boa, advogado? sim. Não, você vai precisar de um advogado. Tanto para o inventário, como para o divórcio também, que é possível fazer em cartório, ou dissolver uma união estável, tudo é possível fazer em cartório. Mas são atos que você vai precisar de um auxílio, uma assessoria de um advogado. Olha, não, isso é muito importante, porque as pessoas querem evitar os advogados e elas não entendem o quanto ajuda ter os advogados nessa hora, inclusive porque a gente não sabe, vocês sabem. Porque a gente procura especialista para tudo, por que a gente não procura especialista nesse? Na verdade. Muito, né? Não, mas eu não culpo, porque eu também não quero procurar médico. Na verdade, não é o advogado que você não quer procurar, você não quer ter aquela demanda, você não quer aquele problema, aquele conflito. Mas engraçado, para mim é muito fácil chegar, e isso eu descobri que é um hábito brasileiro, que é muito legal. A gente, pelo menos, planejamento de saúde, muita gente faz, todo mundo aqui no Brasil faz check-up. Eu tenho alguns amigos que foram pro exterior e disse que lá na Europa o pessoal não faz o preventivo. Que não existe conceito de preventivo para eles. Eles só vão no médico quando começa a ficar doente. Aí, às vezes, a coisa já tá num nível muito complicado, chato. E a gente tá falando um pouco disso, é a saúde patrimonial mesmo, né? Renata, eu tenho um dado sobre isso. Lá no escritório, os clientes que me procuraram antes que eu tivesse citado a questão do planejamento sucessório, fizeram por conta de já terem sofrido uma história bem pesada na família. Então, perderam um pai cedo e viram que significa não ter liquidez, né? A família não ter liquidez. Às vezes o pai era um provedor e a família usufruía de um padrão de vida e por conta do falecimento aquilo caiu abruptamente. Ou perdeu-se a empresa abruptamente. Então, as pessoas que já procuram um escritório antes da gente falar qualquer coisa, normalmente elas têm uma história bem difícil. Alguma experiência. Bem difícil. Eu acho que eu vou fazer aquele momento de tradução agora. Você falou de liquidez. E eu já entendo um pouquinho de finanças pessoais, assim. Eu fui fazer meus cursos também, né? A gente precisa. Tem tanta coisa que a gente devia aprender desde, acho que da escola. Acho que alguns conceitos jurídicos a gente tinha que aprender. Porque tem coisas que vocês... assim, é que nem assim, eu posso entender um pouco de doenças, mas eu tenho que procurar um advogado para me dar o aval final. Eu posso aprender um pouco de juridiquês. Amém esse podcast, veio em boníssima hora. Mas assim, eu posso entender, mas eu vou precisar de vocês para me dar o aval final, né? E aí eu me perdi nas ideias. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Vocês vão ajudar justamente nesse momento. A gente pode entender, nós cidadãos comuns que não temos isso como trabalho, como ofício, como formação, enfim, a gente pode entender um pouco, mas a gente precisa de vocês e é esse planejamento, né, que vai ajudar. Mas tinha uma questão liquidez, porque muita gente às vezes ouve essa palavra liquidez e não sabe o que significa. Então eu vou tentar traduzir com uma historinha. Pronto, ok, aconteceu, um parente faleceu, eu soube que eu tenho direito a tal dinheiro. Eu não vou ver esse dinheiro ainda. Isso é liquidez. Você não vai ver esse dinheiro ainda. Se ele ainda está na parte assim... Ele está na forma de um bem, ele está na forma... Você não vai vê-lo. Enquanto não chegar bancária. Não vai vê-lo na conta bancária. Isso é liquidez. Liquidez é quanto tempo que você soube que você vai ter direito a esse valor e ele vai chegar na sua conta bancária. Isso é liquidez. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem. O problema delas é saberem que elas podem ter um dinheiro, sei lá, eu vou ganhar 1 milhão e demora 20 anos esperando esse 1 milhão. Bom, eu tenho uma palavrinha agora aqui que todo mundo já sabe o que é bloqueio de conta. Esse é um juridiquês que está no senso comum, né? Bloqueio de conta, todo mundo sabe o que é. Porque é tão traumático. A pessoa fica é tão traumático, todo mundo sabe o que é bloqueio de conta. Então, vamos comparar com isso. Se eu tenho um evento morte na família, por exemplo, e ele é um empresário, esse empresário recebia seus rendimentos... Trava empresa. Ou através de Prolabore, né, que é o valor que ele recebe fixo por mês. Era uma outra juridiquês que eu queria trazer antes e você me lembrou agora. Ou como lucro, né, da empresa. No momento em que ele falece, ele já não tem mais Prolabore. É claro. E a distribuição de lucros, a rigor, todo contrato social vai prever qual seria a hipótese de pagamento, né, daquele sócio que é falecido. E muitos contratos sociais prevêem, olha, você tem que fazer uma apuração de haveres, aí você vai ter 60, 90 dias para fazer o pagamento da primeira prestação, e o valor da empresa vai ser dividido aí em 12 a 36 vezes.
Só que 90 dias são 3 cartões, né? 3 faturas de cartão para pagar. E lá vem os juros. Sendo que isso está previsto no contrato social, mas não está previsto no caixa da empresa. Então, E a folha de pagamento. a empresa tem um problema seríssimo. Eu não sei quem está com um problema maior. Se é a família que perdeu seu provedor, se é a empresa que perdeu, normalmente, seu sócio, às vezes seu sócio gerador de caixa, e tem que indenizar. Então, é uma dupla perda, né? E essa equação aí não fecha. Você Tá vê, difícil a para um liquidez lado. não é só, eu sei que eu vou ganhar o dinheiro e nunca ganho o dinheiro, mas assim, eu tenho que ganhar o dinheiro, eu nunca ganho o dinheiro e ainda tenho contas para pagar. Você conhece alguma empresa que está também, né, com seu planejamento já em dia para indenizar a saída de um sócio por conta do falecimento? Eu faço, né, há mais de 20 anos, atuo na área empresarial e eu não vejo isso com muita frequência. Vale dizer, Existem vocês seguros. trouxeram esse assunto porque a coisa tá pegando mesmo, né? Vocês fazem muito isso porque vocês só estão apagando fogo. Você Vocês não estão sabe ajudando o pessoal a evitar o fogo, né? Não você tem essa sabe do que- extintor, não tem. Vocês só estão hoje, chegando mas pra... aí é que tá. Hoje as pessoas estão, assim, Tão cada melhores. vez mais atentas a Que isso. bom. Né, E a Covid até também acelerou isso. Acelerou. Também. Eu, por exemplo, estava comentando com o pessoal no escritório, eu revi, por exemplo, meu prêmio de seguro, né? Por conta, quando teve o anúncio da Covid, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Então Sim. eu revi a minha policy para aumentar, porque na hipótese do meu falecimento, que isso era possível, Pra todos eu nós. não havia, eu não cogitei tão cedo, mas era possível. Acho então que até 2020 ninguém cogitou tão cedo. Agora todo mundo... mas Mudou. eu dei uma revisada no meu planejamento e assegurei que, na hipótese da minha falta, eles estariam pelo menos com uma boa parte de garantia. estudos Eu vou bater então assegurada. de novo nessa tecla. Tem muita gente que acha, mas eu só tenho um pequeno imóvelzinho, para que eu vou procurar um escritório? Não, é justamente isso, né? Vocês atendem do menor patrimônio até uma empresa grande, etc. E eu acho que às vezes uma desculpa Que as da pessoas gente têm para pra não não. planejar é falar agora não, né? É daqui a pouco. Maldito, agora não. E o daqui a pouco não chega, né? Não chega com 20 anos, não chega com 30, não Não, chega a gente com vai 40. falar daqui a pouco e passaram 10 anos. Você pode perder o tempo também, né, nisso. Thaís, boa. Eu posso planejar quando eu estou com a empresa com uma dificuldade mesmo financeira, planejar Olha. para não quebrar, né? Uhum. Para evitar que aquele patrimônio saia da minha mão e vá para a mão dos credores. Pode haver uma circunstância em que um planejamento não seja possível, porque você estaria fraudando, né? Credores. Quando eu perguntei, tem um momento que não dá para fazer isso, esse é um dos casos. Essa é uma das possibilidades, porque eu não posso te reduzir uma insolvência única e exclusivamente para você fugir De seus credores, dos seus né? credores. Porque, na verdade, você não tem um patrimônio, você tem um Você- buraco. Né? O mercado ainda não descobriu que aquele patrimônio não é Não seu. é, que, Mas assim, você já tá, que ele já está comprometido. ele já está comprometido. Então, a gente pode avaliar um ativo e não recomendar a transferência dele, porque poderia estar sendo fraude a credor. A credores. Deixa eu perguntar a pergunta mais estúpida do mundo. É possível a pessoa herdar a dívida, uma dívida gigantesca, que não é sua, era Na de alguém verdade, que... o que é que acontece no direito? Quando a pessoa falece, Meu Deus, passamos de 45 minutos. quando O assunto é bom. você não herda a dívida. Vou começar a encerrar, viu, gente? Você não herda uma dívida, mas a dívida daquela pessoa que faleceu, o patrimônio dela tem que garantir aquilo. Então, assim, se ela tem uma dívida maior do que o patrimônio que ela deixou, o patrimônio vai responder por essa dívida até ele se findar, né? Mas não vai transferir para os O resto herdeiros que não o cobriu. resto que não conseguiu cobrir, Isso né? é muito importante algumas pessoas saberem. Todo mundo tem essa dúvida, eu vou herdar a dívida, não. No na direito verdade, brasileiro não tem isso. No direito brasileiro. Eu estava assistindo algumas séries coreanas. E aí a história da mocinha e do mocinho é sempre... porque os pais dele tiveram dívidas e os credores ainda perseguem, os pais sumiram, morreram, etc. Os credores estão lá atrás. Eu falei, gente, como é que é no Brasil? É Né? tanto Então, assim que o Não, inventário... a o perseguição a gente não protege. A perseguição a gente não Pode protege. continuar, né? A gente só protege as execuções. As perseguições Mas a assim, gente- né, o inventário nada mais é do que isso. Você pega o patrimônio, aí é ativo e passivo. E aí você faz isso. Você vai ter que quitar as dívidas do falecido e o que sobrar é o que vai ser partilhado entre os herdeiros. Tá, aí só mais Se um não momento, sobrar, não só mais um partilha momento nada. glossário aqui.
O que é passivo e o que é ativo. Contar Ativo é o que você tem, é o seu patrimônio, é o seu o que gera renda, né? É o De uma positivo, maneira. é o é lado o positivo. E o passivo As são dívidas. suas dívidas. Tem muita gente que acha que carro é ativo e é passivo. Tem umas perguntinhas aqui, eu quero ver se a gente consegue responder pra gente já ir fechando. Depois a gente vê se a gente, né, corta ou não. Então, posso fazer um mix, fazer um planejamento integrado, uma parte do patrimônio e outra parte manterem meu nome sujeito a inventário? Pode. Eu até recomendo. O que é o mix, né? Eu faço uma parte do meu patrimônio. Eu tenho 4 imóveis, por exemplo. Então, 2 desses imóveis eu coloco numa empresa e aí cedo essas cotas por doação aos meus herdeiros. É um planejamento, uma hipótese de planejamento. Mas esses 2 outros eu não coloquei, não deu tempo. Ou eles estavam numa posição que Ou surgiram depois, né, do surgiram primeiro... depois, não consegui colocar. Então, uma parte você conseguiu fazer, a outra parte vai ser levada a inventário, tá? Então, é possível você fazer as duas Acontecer coisas. as duas coisas. É possível. Mas pelo menos alguma coisa já está, pelo menos, organizada, né? Porque tem uma questão também. Quando você paga, quando você faz as doações do planejamento sucessório, você paga agora, né? Doou, pagou. E às vezes, quando o patrimônio é muito elevado, você não consegue fazer, você não está capitalizado para fazer tudo de uma vez só. Sim, Aí tem é alguns que muito- estão presos e- em investimentos ou... Isso, assim, aí é muito comum você inserir 2, depois você insere mais um, depois você insere mais um por conta do pagamento do imposto Sim. Você vai diluindo a sua despesa. com esse planejamento. Entendi. Pode ser que não dê tempo de você colocar todos dessa forma planejada. Sim. E aí o que não foi incluído Vai ser necessariamente inventariado vai depois. ser inventariado depois. Mas, Thaís, como que funciona no inventário? Conta aí. É suave nave, né? Os 8% você paga quando? Paga boa. também, ó. Também, o inventário, você colhe todos esses bens, Sim. e aí você tem que avaliar esses bens, e aí é feita uma avaliação, e você vai para a fazenda estadual, que é o fisco Sim. estadual. E aí eles vão fazer um cálculo, né, dos 4% aos 8%, qual é o valor que você vai pagar a título de Você sabe que imposto. sempre vira 8. Na maioria dos casos. Porque assim, para você ver, para você não precisar pagar nada, aqui na Bahia, por exemplo, a isenção é até 100 mil. Um imóvel pode superar essa faixa de isenção, entendeu? Tá. E aí, quando ele calcula, ele já lhe dá o boleto para pagar. E aí você tem... E aí você não tem nenhum tostão para poder pagar isso. Você vai ter aí pelo menos uns 30 dias para poder você fazer frente a esse pagamento. Amanhã, com Essa aquele meme, questão da amanhã eu vou liquidez, conseguir aquele 1 milhão. E a pergunta que não quer calar, você pode parcelar? Pode parcelar? Até pode. Ah! Mas seu inventário só vai se encerrar quando você pagar a última parcela. O que significa dizer que você não vai poder usufruir desse patrimônio para alienação efetivamente, né? Você pode até fazer uma cessão de direitos, mas você não consegue alienar de fato, fazer dinheiro como você pretendia antes de pagar o tributo. É quase o ovo ou a galinha, né? Você não sabe o que você vai conseguir primeiro para poder resolver, né? E no planejamento acessório, você pode, por exemplo, você quer alienar este imóvel daqui, você pode fazer o planejamento e fazer o pagamento só daquele destacado, daquele imóvel Mas destacado. você já deixa pago. E você paga É isso só que eu entendi? Você já deixa pago? Você pode pagar isoladamente. Então, você paga você não precisa pagar 100%. Você vai, Ótimo. é uma espécie de parcelamento durante a vida. Gente, o que é isso senão planejamento de tudo, né? Você fazer investimento, poupança, né? É a mesma coisa no final das contas, né? Assim, você prevê o incêndio. Renata fez uma analogia que eu acho legal também. Quando a gente recebe dinheiro, todo mundo está acostumado a falar, olha, onde é que eu vou alocar esse meu dinheiro? Eu vou botar no CDB, na poupança, eu vou aplicar em que a gente já está entrando em ações. finanças, né? Mas a gente tem esse raciocínio automático, né? Quando você fala de finanças. E com patrimônio você não faz. Quando você vai falar assim, não, eu vou comprar um imóvel. O imóvel vale quanto? Você faz isso com 10 mil reais, você já está pensando onde você vai colocar. É verdade. Com 500 que você vai gastar no imóvel, o que eu vejo, eu vou falar assim, dentro de casa, né, na minha família mesmo, ninguém pergunta. Coloca na pessoa física, coloca na pessoa jurídica, em que KNAI, quais são os riscos, qual é a recomendação, tu consultou um advogado. Dentro de casa eu te falo isso.
Aham. Não tem a mínima coerência você fazer um raciocínio com um valor que seria muito menor, mas é porque é finanças e você já tem isso na sua cabeça bem ajustado, e você não tem o mesmo raciocínio de prevenção de risco com um outro tipo de Um patrimônio. patrimônio maior, inclusive, né? Prevenção de riscos de todos. A gente brincou com prevenção na saúde, brincou com a prevenção, e essa é mais uma, né? Gente, mais umas 2 perguntas. A gente vai conversando ali, já 51. E se fizer o planejamento em vida, com a doação de todo o patrimônio, perco a minha autonomia? Isso vocês já responderam. Vou passar a depender dos meus sucessores? Não, gente, elas estão aqui para ajudar. O testamento exclui a obrigação de abrir um inventário? Acho que você acabou de responder essa pergunta agora também, né? Às vezes Porque tem não é aquele raro as que pessoas escapa. acham, se eu fizer um testamento, eu não preciso mais entrar com o inventário? Me Sim. perguntam muito isso. É. E não, a resposta você precisa sim, porque O testamento não exclui de nenhuma não, maneira ele é o uma inventário. fase, ele é uma disposição de vontade. É uma fase do inventário, de qualquer maneira, é Ele isso? vai ter que ser uma primeira fase. Se aquela pessoa que faleceu optou por testar, você primeiro vai ter que passar por uma fase que você abre o testamento, você faz o cumprimento, registra o testamento e depois você passa a fazer um inventário. Mas você precisará fazer um inventário. O testamento, na verdade, ele é um documento jurídico que lhe permite dispor e até evitar conflitos, uma vez que você vai dispor de seus bens de uma forma que fique mais adequado para os herdeiros, mas isso não evita o processo de inventário. Muitas pessoas acham que se eu fizer um testamento eu estou salvo, não vou precisar fazer inventário. Mas não, você vai passar pela fase do inventário, mais fáceis, vai pagar os tributos de 4% a 8%. Menos caro. Mas é só meio que evitar alguns conflitos. Ele vai ajudar nisso, com certeza. Só lembrando que testamento, assim como no planejamento sucessório, você pode alterar, né? E deve, se alguma coisa foi, né, modificada, até porque se seu patrimônio foi muito alterado, inclusive para menor, né? Você vendeu ou você perdeu uma parte do teu patrimônio, às vezes aquelas disposições que estão no testamento já não são mais coerentes com a sua realidade. A sua realidade. Né? Você já não Sim. poderia testar aquelas coisas naquela condição que você está testando mais do que 50% para terceiros que não seriam herdeiros, por exemplo, tá? Então você tem que revisar. Se o seu patrimônio for alterado, é interessante revisar. É planejar e sempre que possível, como é que se diz? Remanejar esse planejamento, porque pode ser que em algum momento da sua vida o que você planejou atrás não esteja tão compatível com sua atual situação. E para isso vocês estão aqui. Com certeza. Encerrando aqui a conversa, esse foi um LC Cast, o podcast do escritório Ladei Cerqueira, advogados associados, para tirar todas as suas dúvidas. Gente, olha que importante. Teremos mais nos próximos episódios. Continue com a gente.